Amém. Boa noite, Porto Alegre. Você está bem? Glória a Deus. Eu estou muito honrada de estar aqui. Nós tivemos um tempo de ensino, né, no período aí com a escola de ministros, e eu fiquei muito honrada quando o pastor, né, me estendeu o convite de ficar mais um dia aqui e poder ter comunhão com os irmãos. Amém? Eu acho que tinha uns 3 ou 4 anos, né, da última vez que eu tinha vindo, com muitas limitações, porque foi dentro do período, né, do Covid ainda, mas graças a Deus, né, aprove ao Senhor estarmos juntos nessa noite. Amém? Você veio para receber de Deus? Amém? Se foi um bom ensaio, vou perguntar de novo, porque você vai aquecer sua voz aí. Você veio para receber de Deus? Amém, glória a Deus. O irmão Reagan, ele costumava dizer que toda vez que a igreja se reúne, toda vez que existe um ajuntamento de crentes, Deus tem um plano e um propósito específico para aquele ajuntamento. Amém? Então esse culto hoje, né, como todos os outros que você vai ter, toda vez que você se reunir como igreja em um ajuntamento santo, saiba que Deus tem um plano específico, Deus tem um propósito específico para aquela reunião, para aquele ajuntamento, e hoje não é diferente. Amém? Nós vamos receber da palavra de Deus. Glória ao Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Atos, no capítulo 1. No Atos, no capítulo 1, você deve se lembrar bem ali no versículo 4, não é? Que Jesus, ele determina, né, para os seus discípulos que eles não devem se ausentar de Jerusalém, mas que eles deveriam esperar a promessa do Pai. Né? Dizia respeito aqui da descida do Espírito Santo. E depois no versículo 8, Jesus, né, explicando, falando a respeito disso, na verdade é Lucas escrevendo para Teófilo, né? E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então havia uma instrução da parte de Jesus para os discípulos, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Amém? Então esse é o contexto que eu quero que você entenda. E agora nós vamos ler o versículo 12. Estamos em Atos, no capítulo 1, no versículo 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Então eles saíram, né, voltaram para Jerusalém debaixo dessa instrução que Jesus havia dito para eles, não é? Aí o versículo 3 diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém, gente? Então nós vemos que Jesus, ele dá uma instrução para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém até que eles recebam poder do alto. Então eles, instruídos pelo Espírito, né, pelo próprio Jesus, eles vão para Jerusalém, mas existe uma promessa da parte de Deus que foi liberada. Eles disseram: quando vocês estiverem em Jerusalém, vocês vão receber poder do alto. Amém? Havia uma palavra de Deus liberada para a vida deles. E nós vemos aqui no versículo 14, que quando eles chegam em Jerusalém, eles não vão ficar fazendo qualquer outro tipo de coisa, envolvidos, né, e ocupados com qualquer outra coisa, mas a Bíblia diz que eles estavam unânimes, eles estavam perseverantes, unânimes em oração. Isso é importante para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Por quê? Porque mesmo Deus prometendo, mesmo Deus dando uma palavra específica, mesmo eles entendendo que era a vontade de Deus que houvesse a descida do Espírito Santo, quando eles retornam pela direção que Jesus dá a eles, eles vão estar agora orando a respeito da promessa.
Eles não estão esperando a promessa cair automaticamente. A Bíblia diz que eles foram orar. Obrigado pelo seu entusiasmo. Vou tentar desse lado aqui, de repente eu tenho alguém aqui que vai me ajudar. Havia uma promessa da parte de Deus. Eles receberam uma palavra de que algo iria acontecer. A descida do Espírito Santo iria descer. Eles iriam receber poder. Mas quando eles voltam para o lugar onde Jesus disse que eles iriam receber poder, eles não sentam de braços cruzados e dizem: se Deus falou, vai acontecer. Amém, glória a Deus. Então eles se posicionam e começam perseverantes, unânimes em oração. O que é que isso significa? Que as promessas de Deus na nossa vida, aquilo que você recebe da parte de Deus, de promessa, não é, de revelação daquilo que Deus quer que você faça, querido, não vai acontecer automaticamente. Nós precisamos nos posicionar em oração. Amém? Então, a expressão Deus falou, vai acontecer, ela é verdadeira, ela é real. Da parte de Deus está tudo certo para acontecer. Agora, eu e você precisamos nos posicionar em oração para receber o que Deus disse que vai acontecer. Aleluia. Abra comigo em Zacarias, por favor. Zacarias capítulo 10. Aleluia. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Olha que interessante. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Deixa eu ler agora, respeitando as vírgulas, né? Vamos lá. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Ao Senhor. Veja, era tempo de chuva. E o profeta diz: peça chuva no tempo das chuvas serôdias. Peça chuva ao Senhor no tempo que é para ter chuva. E ele diz: e o Senhor, Ele vai dar aguaceiro aos homens, não é? É Ele que dá aguaceiro aos homens e a cada um erva no campo. Ora, se a Bíblia diz que é estação de chuva, por que o profeta está pedindo ao povo, dentro de uma estação de chuva, para pedir chuva? Amém? Queridos, não é porque chegou a estação das promessas de Deus se cumprirem na sua vida, que elas vão se cumprir automaticamente, independente do seu posicionamento. Existe algo que é da nossa parte fazer. Amém? Talvez você perceba que o tempo, a estação de promessas cumpridas, de profecias se cumprirem na sua vida chegou, mas essas promessas não vão acontecer automaticamente. O profeta disse: olha, no tempo da chuva serôdia, peça ao Senhor por chuva, porque é Ele que dá aguaceiro aos homens. Ou seja, é tempo de coisas acontecerem na nossa vida, mas nós precisamos nos posicionar em oração para que essas coisas que foram declaradas sobre nós, para que a promessa de Deus que foi lançada sobre nós realmente aconteça. Aleluia. Então perceba, não é algo automático, existe algo que faz da nossa parte, né, da nossa responsabilidade. Trabalhar com o Senhor, operar junto com a palavra que Ele nos enviou, para que a vontade dEle se manifeste na terra. Agora, a época, né, de chuvas serôdias, eu não sei se você entende, mas as chuvas serôdias eram as chuvas que potencializavam o fruto. Era a última chuva que era dada antes da colheita. Então essa chuva vinha para potencializar a semente, para que ela desse o máximo de fruto possível. Então, no tempo em que a semente deve estar sendo potencializada, no tempo em que você até percebe o cheirinho de chuva, no tempo que você até percebe, é a estação. Eu entrei na estação de Deus para a minha vida. Eu entrei numa estação em que as promessas vão se cumprir. Eu entrei em um tempo agora
agora em uma estação agora em que a vontade de Deus deve ser manifesta na minha vida. Mas o fato só de você entrar na estação não significa que ela vai se manifestar. Amém. Aleluia. Você vai entender melhor daqui a pouco. Amém? Mas veja, o profeta disse: peça ao Senhor por chuva, no tempo das chuvas serôdias. Amém? Aleluia. Então, por mais que você receba palavras de Deus específicas para a sua vida, mas se você não fizer nada com essa palavra, e dizer, não, se é de Deus vai cumprir, se é de Deus vai acontecer, existe uma meia verdade nisso. Claro, Deus, na parte dele, ele vai fazer. Mas se você nunca se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, se você nunca se alinhar em obediência às instruções que Deus der para você, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus está declarando sobre a sua vida. Então existe uma parte que cabe a nós a fazer. Existe um processo. Diga comigo, processo. Amém? A gente não gosta muito dessa palavra, processo, né? Porque nós estamos na geração do instantâneo. Queremos uma comida, coloca lá 3 minutos, micro-ondas, está pronto uma lasanha, né? Está pronto algum lanche. Você precisa de alguma informação, você abre aí no seu smartphone e quando você toca na tela que não abre imediatamente, você começa a tocar e que problema, por que não está dando? Aí você começa a procurar sinal, porque você está tão condicionado a ter uma resposta imediata, né? A ter algo imediatamente diante de você, que você quando toca e não dá uma resposta, você fica chateado, fecha a aba, abre de novo e você fala, esse telefone não presta, né? Esse plano de internet não presta, eu tenho que comprar um mais rápido, e está tudo bem, porque eu sei que nós vivemos dentro desse contexto, né? De tecnologia, mas existe algo em Deus chamado processo. Diga processo. Aleluia. Abra comigo em Isaías capítulo 55. Deixa eu te mostrar o processo aqui. Isaías capítulo 55 no versículo 10. Isaías 55, 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Amém? Então a palavra de Deus, ela é lançada. E nós, queridos, recebemos a palavra de Deus aqui na terra. E nós devemos regar essa atmosfera terrena com as nossas orações, com aquilo que Deus nos deu de palavra. Nós devolvemos de volta para Ele. E certamente aquilo que nós devolvemos de volta para o Senhor não vai chegar lá de forma vazia. Não vai chegar lá de forma totalmente contrária aquilo que ele disse. Mas veja, o processo é, nós recebemos a palavra, nós mastigamos essa palavra, nós oramos essa palavra, nós confessamos essa palavra, nós vivemos essa palavra, e como resultado, ela vai dar fruto, porque ela foi enviada por Deus para aquilo que Ele designou. Amém? Mas cabe uma responsabilidade, cabe uma parte em nós para fazer essa palavra operar na nossa vida, na nossa família, nos aspectos que dizem respeito da nossa casa. Amém? Então não é algo simplesmente automático, né? Existe um envolvimento. Deus, ele não faz nada aquém do homem, ele precisa do nosso envolvimento. O apóstolo Paulo, ele nos chama de cooperadores de Deus. Você é um cooperador de Deus. Ele não pode manifestar nada na terra se ele não faz isso através do homem, se ele não faz isso através da igreja de Cristo que somos nós.
Amém? Então a nossa contribuição, a nossa cooperação com aquilo que Deus diz, com aquilo que Ele decreta sobre a nossa vida, é de extrema importância. Por isso a importância, né? E é primordial que nós entendamos, existe uma parte que é nossa fazer. Olha só o que diz Atos 13, abra lá comigo, Atos, capítulo 13. Atos 13, você deve conhecer bem esse versículo. No versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, eles estavam servindo ao Senhor. A Bíblia diz, em uma outra versão da Bíblia, que eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando. Ou seja, eles estavam tendo um tempo de separação, de oração, de jejum. E toda vez que o povo de Deus se reúne para orar, para jejuar, o Espírito Santo vai dizer algo. Oh, aleluia, amém, porque o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus não está morto, Ele não está mudo. Deus, Ele conduz a sua igreja através de direcionamentos específicos. Toda vez que você se ajuntar para orar, para separar um tempo em oração e em jejum, Deus vai manifestar a vontade dEle. Aleluia. E a vontade dele foi: separa-me esses dois homens, a Saulo, a Barnabé, para uma obra específica que eu tenho para eles. Aí no versículo 2, no versículo 3, a Bíblia diz: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Oh, como assim? Versículo 2, eles já estavam orando e jejuando ao Senhor. O Espírito Santo disse algo, deu um direcionamento específico. No versículo 3, então, jejuando e orando. Esse então aqui separa a ação que eles estavam fazendo do versículo 2 para esse versículo 3. Amém? No versículo 2, eles estavam orando, jejuando, servindo ao Senhor, e o Espírito Santo deu uma direção. Versículo 3, agora nesta direção, à luz desta direção que eles recebem, eles vão orar e jejuar de novo. Amém? Eles vão orar, gastar tempo orando e jejuando e impondo sobre eles as mãos, despedem, a Saulo e a Barnabé. E a Bíblia diz no versículo 4 que eles são enviados pelo Espírito Santo. Aleluia. Talvez alguns de nós, quando nós estivéssemos no versículo 2, orando, jejuando, e Deus dissesse: separa aí alguns de vocês, a instrução viesse, nós iríamos dizer: glória a Deus, já oramos e já jejuamos, foi por isso que a direção veio, vai na paz. Mas a Bíblia diz que eles então oraram e jejuaram. Então, especificamente, agora, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra específica, eles vão então orar e jejuar de novo. Aleluia. Amém? Isso mostra, o nosso empenho, que deve estar a todo tempo, em cada estação, em cada direcionamento da parte de Deus, a nossa vida de oração precisa estar envolvida. Aleluia. E no versículo 4, por mais que foram os homens que impuseram as mãos, mas quem realmente estava enviando a Saulo e a Barnabé foi o Espírito Santo. Aleluia. Então, homens estavam orando, mas na verdade quem estava enviando era o próprio Espírito Santo. Amém.
Aleluia. Você se lembra de Elias, não é? Lá em 1 Reis capítulo 17, Elias chega diante de uma nação totalmente desviada, totalmente contrária à vontade de Deus, um rei que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, não é? A idolatria dominava todo o povo de Israel, e a Bíblia diz que Elias chega e diante daquele cenário, ele diz: não vai haver chuva até eu disser que vai. E então você conhece a história, por causa do pecado, né, da idolatria, o julgamento vem, uma seca tremenda, pessoas começam a padecer porque não estão conectadas com a vida de Deus, não estão andando de forma que agradasse a Deus. E aí, queridos, você lembra todo o desafio que Elias faz diante daqueles profetas, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. Você lembra da história, os profetas se cortam, pedem, clamam, e Baal não faz nada, porque Baal é morto. Baal não ouve, Baal não vê, amém? E finalmente, quando Elias ele vai orar ao Senhor, ele é respondido com fogo, aquele fogo vem, lambe toda aquela água que está ali, o holocausto é consumido com fogo. Então toda a nação de Israel, a Bíblia diz que eles caem em rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus. É uma expressão que houve arrependimento, amém? Aí diante desse quadro, deste arrependimento, vamos para 1 Reis, capítulo 18, no versículo 1. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Amém? Isso foi depois que o povo converte o coração. Agora a chuva vai descer. Por quê? Porque a chuva para Israel era razão de subsistência. Eles precisavam da chuva para poder se alimentar, precisavam da chuva para poder prosperar. E porque houve arrependimento como nação, aí agora o mover de Deus vai começar sobre o povo de Israel. Deus disse: ei, Elias, se apresenta ao rei, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Amém? Agora vamos pular para o versículo 41. Versículo 41 ainda de 1 Reis 18. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o som da abundante chuva. Ô glória! Amém? Então, no versículo 1, nós vimos Deus prometendo que vai dar chuva. Deus prometendo que vai dar chuva. Então, Elias tinha uma palavra de Deus que iria chover. Agora, o próprio Elias, aqui nesse versículo 41, ele ouve o som da abundante chuva. Então, ele tem uma palavra de Deus que vai chover. Agora, ele ouve o som da chuva que está chegando. Aleluia. Mas a Bíblia diz aqui, continuando o versículo, ele diz: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que é que Elias foi fazer, gente, nessa posição? Ele foi orar. Como é que você sabe disso, Sheila? Porque Tiago, capítulo 5, versículo 18, diz que Elias estava orando. Então ele se coloca nessa posição. Ele pega, a cabeça dele entre os joelhos, se encurva na terra, e ele está fazendo o que com isso? Ele está gerando aquela chuva em oração. Aleluia. Mas veja, versículo 1, Deus disse que ia dar chuva. Amém? No 41, ele ouve o som da chuva. Mas só o fato de Deus ter falado e ele ter até ouvido, não significa que ele iria deixar a coisa automaticamente acontecer, não. Ele iria produzir chuva. Ele iria orar pela palavra de Deus. Ele iria orar pela promessa que Deus havia dado, que iria dar chuva. Aleluia.
Querido, você tem recebido palavras da parte de Deus a respeito do teu chamado, a respeito da sua vida, a respeito da sua área financeira. Não vai acontecer de forma automática. Por mais que você ouça o som daquilo que Deus quer fazer na tua vida, por mais que você ouça a palavra de Deus falando especificamente com você daquilo que Ele quer manifestar na sua vida, você precisa fazer como Elias, se distanciar, amém, ir para o cume, o cimo do Monte Carmelo. Isso aqui é simbolicamente, mas você precisa separar tempo em oração e gerar em oração aquilo que você ouviu de Deus. Aleluia, amém. Então, Elias, não é? Elias, ele sobe para o monte, ele vai orar nessa posição fetal, de liberar algo em oração. Aleluia, amém. Aí, no versículo 43, disse ele ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Esse moço aqui, talvez represente o diabo na nossa vida, né? Dizendo: está orando, não está acontecendo nada. Pare de orar, você está gastando tempo, não é? Nada está acontecendo, nada está mudando, na verdade só está piorando. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Amém? E a Bíblia diz, não é, que Elias fala para ele: volta lá 7 vezes. Aleluia. Havia consistência. A Bíblia diz, queridos, falando a respeito da oração de Elias, lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 16, que Elias, ele era homem com as mesmas paixões que nós. Ou seja, com as mesmas limitações. Amém? Com as mesmas, assim como a gente diz lá na Paraíba, com as mesmas crecas. Espero que aqui não seja uma palavra ruim, mas você entende? Com as mesmas limitações, com as mesmas paixões. Mas a Bíblia diz que ele orou e o céu se abriu. E ele orou e o céu fechou. E ele orou e o céu abriu, querido. Qual é a diferença de Elias e nós? Muita, porque nós, na verdade, estamos numa aliança superior à que ele tinha. Amém? Agora, qual é a diferença da oração de Elias para a nossa oração? É que a oração dele era contínua, era fervorosa, amém? Havia consistência na oração de Elias. E o poder, querido, está na consistência. Quantos de nós começamos a orar a respeito de algo, passa-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e a gente fala: vou parar de orar, porque não está adiantando nada, quando na verdade, se você ficasse só por mais um pouquinho, você teria visto o rompimento de Deus. Se você tivesse ficado mais um pouquinho em consistência, em oração contínua, o rompimento de Deus teria chegado para a tua vida. Mas porque nós não vemos algo imediato, instantâneo, porque a gente está acostumado a ver tudo muito instantâneo, a gente talvez não quer esperar o processo acontecer, nós largamos de mão e muitas vezes a tua graça, a bênção de Deus para a tua vida estava ali já virando a esquina. Amém? Então deve haver consistência na nossa vida de oração. Deve haver um posicionamento, como Elias aqui que disse: ei, volta lá 7 vezes. Eu não vou ser abalado pelo que eu estou vendo e ouvindo. Eu não vou ser abalado pelo relatório que você está me dizendo, que não tem nada, que não está acontecendo nada. E queridos, deixa eu te dizer, no caso de Elias, ele ouviu de Deus, ele ouviu a chuva, mas ele não estava vendo nada. O moço dele, quando foi olhar, não viu nada. Amém? Mas ele não foi movido pelo que via. Ele era movido pela palavra de Deus. Ele era movido por aquilo que Deus havia falado. Ele era movido pela percepção espiritual que ele tinha, porque ele mesmo ouviu o som da chuva. Amém? Eu quero te dizer nessa noite, querido, não fique abalado, não fique, tão preso àquilo que você está vendo diante dos seus olhos, porque todas as coisas são sujeitas à mudança. Amém?
Aleluia, se você ainda não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida, é porque Deus não terminou com você ainda. Tem coisas para acontecerem, tem coisas para Deus manifestar na sua vida, amém? O diabo está dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que agora já era, mas Deus tem sempre algo novo para derramar na sua vida. Deus tem sempre algo para recomeçar na sua vida. Vai ter sempre graça de Deus para recomeços, vai ter sempre, sabe, a habilidade de Deus para te fazer levantar, para te fazer superar situações difíceis. E tudo que você tem que fazer é simplesmente se mover com aquilo que Deus está manifestando na sua vida. Não ande por aquelas pessoas, não é? Que vão dizer para você, você não vai conseguir, está muito difícil, não estou vendo nada. Você está orando já há um tempo, mas nada está acontecendo. Será que você não tem que mudar? Será que você não tem que deixar de fazer algo, ou isso ou aquilo? Tudo que nós precisamos fazer é como Elias, nos separar para orar ao Senhor e gerar aquela palavra que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Porque nada no reino de Deus acontece por acaso, automaticamente. Existe um trabalho que é nosso de nos envolvermos com a vontade de Deus. Aí no versículo 44, a sétima vez, ele disse, eis, na sétima vez que ele vai, né? O moço vai, ele diz, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem, subindo do mar. Aleluia. Depois de 7 vezes de insistência de Elias dizendo, vai, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Eu não aceito esse relatório. Quantos de nós, queridos, iríamos agarrar a palavra de Deus sem ver nada, sem sentir nada e dizer, não, volta de novo, esse não é o relatório que Deus me deu. Deus me disse que vai haver chuva, eu estou ouvindo o som da chuva, eu não estou vendo nada, mas volta lá de novo, porque enquanto você não voltar com o relatório que eu ouvi de Deus, eu não vou aceitar. Não aceite relatórios que não estão em linha com a vontade de Deus para você. Não aceite relatórios que o homem vai determinar para você. Relatórios que o homem diz, você só pode ir até aqui. Você não pode avançar além disso. Você é velho demais, ou jovem demais, não é? Ou pequeno demais, ou você não tem condições financeiras para isso. Deixa Deus estabelecer o que pode ser e o que não pode ser na tua vida. Então Elias disse, não, volta lá, eu não vou receber esse relatório até que você volte com o relatório certo. Meu querido, não aceite relatório do diabo, não aceite relatório do homem que tenta limitar você, até que esse relatório esteja em linha com aquilo que Deus te disse, com a promessa de Deus na tua vida. Não aceite outro tipo de relatório. Amém. Aleluia. Amém? Aí olha só o que diz o versículo 45. Dentro em pouco os céus se enegreceram. É dentro em pouco, querido. Parece que está passando tanto tempo. Nossa, mas está passando tanto tempo, está demorando muito. Ei, é dentro em pouco. Vai acontecer, é dentro em pouco. Amém? É daqui a pouquinho. Aleluia. É daqui a pouquinho, está perto. Você está entrando em uma estação de cumprimento de promessa para a tua vida. Não vai demorar mais, é dentro em pouco. É dentro em pouco. Ei, é dentro em pouco. Essa é uma palavra de Deus para alguém aqui. Receba nessa noite. Já demorou, já passou tempo, mas está para acontecer. Vai ser rápido, vai ser breve, diz o Senhor. Aleluia. Ele disse, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Diga comigo, caiu grande chuva. Oh, aleluia. Veja isso, Deus disse que ia chover. Ele ouviu o som da abundante chuva, mas o resultado foi grande chuva. Aleluia. Eu acredito que o resultado da grande chuva foi o resultado daquilo que Elias orou. Deus disse, eu vou te dar chuva, mas o resultado foi grande chuva. Aleluia.
Querida, é você que define quanto de Deus que você vai receber. É você que define em oração quanto que você vai receber da palavra, da promessa, da profecia que você está recebendo. Porque não é Deus que determina o limite, é você que determina o limite. Deus disse: eu darei chuva, mas o resultado foi grande chuva. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite. Deus está dizendo para alguns de vocês: eu estou abrindo portas nessa noite. Eu estou encaminhando algumas coisas. Eu estou tirando alguns obstáculos do caminho. Eu estou te promovendo, eu estou te trazendo graça. E vai depender do seu posicionamento em oração, de quão isso vai acontecer na sua vida. Qual a quantidade, qual o volume, qual a abundância. Deus disse: eu vou dar chuva. Mas Elias colheu da oração que ele fez grande chuva. Você está pronto? Aleluia. Você está pronto para ouvir da promessa de Deus que você recebeu e falar: sabe de uma coisa? Eu é que vou determinar a abundância que eu vou receber disso. Não é Deus quem determina. Para Deus o céu é o limite. Nós, com a nossa fé, com o nosso envolvimento, com a nossa oração, é que nós determinamos qual é o limite, qual é, não é, a abundância de coisas de Deus se manifestarem na nossa vida. Então caiu grande chuva. Aleluia. Amém? Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 1. Deixa eu levar você para o Novo Testamento, para nós termos realmente uma base, tanto no Velho como no Novo, não é? 1 Timóteo, eu queria que o pessoal do louvor subisse para mim, por favor. Quando você subir, os músicos aqui, os instrumentistas, já começa a dedilhar alguma coisa para mim, já começa a fazer um som santo, amém? 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 18, eu vou ler esses, são dois versículos, é versículo 18 e versículo 19, mas eu quero ler para você, numa versão da Bíblia que eu encontrei, que chama A Paixão, né? A TPT, é uma tradução muito interessante que eu fiz, principalmente do inglês, que tem a disponibilidade dela, né, dessa versão em inglês, versão A Paixão, e eu tomei a liberdade dessa porção das escrituras aqui, eu traduzi do inglês para o português, ok? Então vai ser um pouquinho diferente do que está escrito aí na sua Bíblia, mas diz assim, 1 Timóteo 1,18, diz assim: então Timóteo, meu filho, isso é Paulo escrevendo, né? Eu estou confiando a você esta responsabilidade, em se manter com as primeiras profecias que foram faladas sobre a sua vida, e que agora estão no processo do cumprimento nesta grande obra do ministério. Mantenha as profecias faladas sobre você. Com este encorajamento, use suas profecias como armas, enquanto você trava a guerra espiritual pela fé e com uma consciência pura. Porque existem muitos que rejeitam essas virtudes e agora estão destituídos da verdadeira fé. Amém? Então o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, ele diz: olha, eu estou te confiando esta responsabilidade, de você manter as primeiras profecias que foram faladas a seu respeito, que agora estão no processo do cumprimento nesta grande obra no ministério. Aleluia. Amém? Ele diz: use essas profecias como arma espiritual. A palavra de Deus, queridos, aquilo que você recebe de Deus, pessoalmente, de promessa, de profecia, se tornam as suas armas. Como é que nós vamos usar essas armas? São armas espirituais. A Bíblia diz que as armas, né, da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Como é que eu destruo fortalezas? Como é que eu destruo sofismas? É pegando a profecia que Deus fala a meu respeito. A respeito do meu futuro, a respeito da minha família, que visivelmente, né, aparentemente, está tudo contrário àquilo que Deus disse.
Mas eu não vou ficar com o relatório do que está diante dos meus olhos. Eu vou pegar o relatório daquilo que Deus diz a meu respeito. Aleluia. Amém? Então eu uso essas profecias como armas. Armas de ataque. Amém? Porque diante de você tem escassez. Mas Deus disse que você tem abundância. Aleluia. Isso é uma arma de ataque. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo: eu estou te confiando esta responsabilidade. Nós temos responsabilidade, queridos, com aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, com aquilo que Ele nos dá pessoalmente como palavras, como profecias, como promessas. E a nossa responsabilidade é de pegar essa palavra que nós recebemos, aleluia, e devolver de volta para o Senhor, amém? E usarmos ela como armas contra aquilo que é contrário, que o diabo tenta estabelecer na nossa vida. Você, ao longo dos anos, pense aí, as palavras que você já recebeu de Deus. Pense as profecias, as promessas que Deus já fez a teu respeito. Pense naquelas que já se cumpriram. E eu tenho certeza que tem muitas que ainda não se cumpriram. E hoje é o dia de pegar essas profecias como armas. Amém? Hoje é o dia de você ir na sua memória, daquilo que Deus já falou a seu respeito, a respeito do seu chamado, a respeito da sua vida, do seu casamento, da sua área profissional, da sua vida financeira. Amém? Visitar essa memória daquilo que Deus te disse no passado. Amém? E usar isso como arma. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:20: não desprezeis profecias. Aleluia. Se eu pudesse, eu poderia acrescentar um pouco a isso e dizer: não despreze profecias, ore sobre elas. Amém? Mantenha as profecias vivas a seu respeito, orando ao Senhor a respeito delas, fazendo a palavra de Deus se valer na sua vida. Salmo 119, 116 diz assim: sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Aleluia. Queridos, nós vivemos das promessas de Deus. Nós vivemos, das declarações que Deus faz a nosso respeito. Nós vivemos daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Então, não desista. Não desista daquilo que Deus disse. Ah, mas Sheila, já passou tantos anos, já passou tanto tempo. Nossa, eu nem lembro direito o que Deus falou. Não desista. Essa noite é noite de você visitar algumas lembranças que Deus vai te dar, ao longo desse tempo que você tem servido ao Senhor. Essa noite é noite de você voltar, amém, para a prateleira. Alguns de vocês pegaram palavras de Deus, profecias, promessas de Deus na sua vida e colocaram numa prateleira. E Deus está te dizendo: ei, é hora de voltar para a prateleira. É tempo de pegar aquilo que eu disse a seu respeito. É tempo de sonhar de novo. Existem pessoas aqui que receberam palavra de Deus a respeito de abundância, a respeito de prosperidade. Para quê? Para fazer o reino de Deus avançar, querido. Aleluia. Deus quer usar a tua prosperidade para abençoar outras pessoas, para avançar com a obra de Deus, para que outros sejam alcançados. E por algum motivo você deixou essa promessa de lado, deixou isso para trás. E Deus está dizendo: é tempo de sonhar de novo. É tempo de pegar aqueles projetos que eu coloquei no seu coração e que você deixou adormecer por tanto tempo. Esse é o momento de você pegar essa palavra que eu te dei no passado e usar como arma espiritual. Aleluia. Sabe, a Bíblia é cheia de profecias. E uma coisa acerca de profecias, eu já estou quase acabando, tá? A coisa a respeito de profecias é que existem algumas profecias que elas são atemporais.
A Bíblia é cheia de coisas assim. Paulo falava para os irmãos em Roma, mas estamos nós aqui desfrutando e recebendo do que foi falado, do que foi declarado para os irmãos em Roma, os romanos, mas que também se aplica a nós. Amém? Paulo falou para os irmãos em Efésios, mas não era e não se limitava apenas aos Efésios. Estamos nós aqui, depois de centenas de séculos, né? De vários séculos depois, nós estamos aqui recebendo daquilo que foi dito para os irmãos em Efésios, mas que também se aplica a nós. Você entende que existem profecias que são atemporais, existem profecias que ultrapassam o tempo, que ultrapassam um povo específico, amém? Como também existem profecias que são específicas, definidas a seu respeito, aleluia, amém? Eu quero que você fique de pé, por favor, comigo. Acho que você já sentou tempo demais, amém? Aleluia. Como eu disse, existem algumas profecias que são liberadas da parte de Deus, e não significa que é só para um povo específico ali naquela região, naquela cidade, mas que é também para outro povo. E eu quero ler para você e declarar sobre você uma profecia que foi liberada para o corpo de Cristo, amém? Que não é ou não se resume apenas a uma igreja específica, mas isso é para todo o corpo de Cristo. Isso é para toda a igreja no Brasil, e principalmente para aquele que crê, amém? Porque você pode ouvir a palavra de Deus, mas se não misturar a sua fé, você não vai desfrutar daquilo que a palavra está declarando, amém? Então, uma mulher de Deus profetizou a respeito de 2024. E eu sei que nós já estamos no mês de outubro e praticamente no fim do ano. Mas até 31 de dezembro, 23h59, ainda é 2024. Amém? Então não pense, mas o ano já está acabando. Nossa, Deus já passou tanto assim. As coisas que eu queria fazer, as coisas que eu pensei que Deus ia fazer não aconteceram. Então esse ano já não dá mais. Ei, anima-te. Aleluia, anima-te, amém? Eu trago boas novas para você nessa noite. O ano ainda não acabou, amém? Ouça só o que essa expressão vocal foi liberada, e eu creio que é para você, Porto Alegre. Eu creio que essa palavra também é para você. Diz o seguinte: 2024 será o ano determinado por Deus para intervir em causas aparentemente impossíveis. Aleluia. Será o ano onde haverá rompimentos pessoais e profissionais. E o Senhor será o sócio investidor de muitas empresas. Aleluia. Vai pegando aí. Amém? Aleluia. Riquezas chegarão nas mãos dos justos de forma sobrenatural. Diz o Senhor: eu abrirei as comportas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. 2024 será um ano de inspirações divinas. Pessoas serão tomadas pelo poder de Deus para a criação. Coisas novas serão criadas. 2024, restituirei os anos que foram roubados pelo devorador. 2024, habilidades serão despertadas no meu povo, negócios serão destravados e projetos sairão do papel. 2024, as igrejas vão experimentar de um mover para curas e milagres. Haverá restauração nas famílias e lares. Lares serão restaurados no mesmo propósito. Oh, aleluia. As igrejas se fortalecerão no mesmo propósito e viverão níveis de intimidade mais profundos, e dons se manifestarão. Aleluia.
o evangelismo e o profético fluirão com mais intensidade. Em 2024, o espírito de engano não ficará em oculto, e a justiça de Deus conservará seu povo em perfeita paz. Será um ano de pressão mundial e perseguição por causa da palavra, mas a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo vai experimentar de uma porção nova da unção que será liberada para este tempo. 2024, a igreja de Cristo vai crescer extraordinariamente e prosperar para confundir a realidade natural. Meu Deus do céu, não sei se você está pegando. Se não pegar, eu vou receber tudo para mim. 2024, aleluia, será um ano de revelações no reino do Espírito. E a minha mão conduzirá pessoas para mudanças extraordinárias. Será um ano de associações divinas, de encontros com propósitos. 2024, haverá colheitas abundantes no meio da igreja de Cristo, e o meu favor alcançará aquele que crê. Sinais e prodígios serão a confirmação da minha fidelidade, diz o Senhor. Meu Deus, receba nessa noite. Receba nessa noite. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós recebemos aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Querido, começa a orar e a receber da parte de Deus. Começa a gerar agora no teu coração as palavras, as profecias que Deus já disse a teu respeito, e que talvez por um tempo ficou tão adormecido no passado, na prateleira. Ei, é tempo de sonhar de novo. É tempo de receber da instrução e da palavra de Deus. É tempo de aumento nesta cidade. É tempo de abundância nesta cidade. Porto Alegre não será mais a mesma. Nós declaramos a prosperidade nesta cidade. Nós declaramos as trevas sendo quebradas de sobre esta cidade. E nós declaramos a glória do Senhor. Nós declaramos a glória do Senhor sobre Porto Alegre. Pai, nós oramos por essa cidade. Nós oramos em nome de Jesus pela tua palavra sendo um farol nesse lugar. Nós declaramos os teus filhos agarrando as tuas promessas. Pai, eles correndo com velocidade, em abundância, em prosperidade, em milagres, em conexões divinas. Nós declaramos o teu poder operando sobre Porto Alegre. E o teu povo desfrutando da tua proteção divina, da tua graça divina. Ei, eu declaro um novo tempo sobre você, Porto Alegre. Eu declaro um tempo de alegria sobre Porto Alegre. Eu declaro um tempo de alegria. Uma nova graça. Uma nova graça. Alcançando todo esse estado. Ei, nós declaramos mudança acontecendo. Senhor, o coração de pessoas que ainda estão de luto por tragédias que aconteceram no passado, nós declaramos vestes de alegria, vestes de alegria, ao invés de espírito angustiado. Nós declaramos vestes de alegria sobre todo esse estado. A alegria da salvação, a alegria da salvação. Nós declaramos, Pai, famílias inteiras se rendendo à tua
tua palavra. O Evangelho se expandindo sobre este estado. O Evangelho de Cristo se expandindo sobre esta cidade. E Porto Alegre sendo liberta de todas as trevas, de toda influência. E o teu povo prosperando. Igrejas fortes. Igrejas fortes. Igrejas unidas para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu declaro a bênção do Senhor. A bênção do Senhor sobre este povo. A bênção do Senhor sobre este povo. Eles recebendo instrução divina de como fazer, quando fazer, como fazer. E a abundância e prosperidade, a graça do Senhor sustentando cada vida, cada família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça nesta noite. Aleluia.